Olá, alunos! Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo. Vamos começar agora falando dessa unidade, que é uma parte que contempla a visão crítica do processo avaliativo e os instrumentos de avaliação. Para início de conversa, vamos refletir um pouco sobre essa charge que eu estou apresentando para vocês nesse slide, e é um slide que tem no seu título duas perguntas, dois questionamentos. Para quê e por quê? Então, para que avaliar e por que avaliar? Isso porque a gente sabe que na nossa sociedade a avaliação ainda é muitas vezes usada como um instrumento de controle e de discriminação social. E o que nós vamos refletir sobre isso vai nos ajudar a ter uma visão mais crítica da avaliação. Mas voltando à charge, o que a gente pode ver aqui? A gente tem uma placa e essa placa ela está indicando a distância para dois locais, para duas coisas. Primeiro, a gente tem a palavra punir. E a palavra punir está a 2 quilômetros daquele local. Já a palavra educar está a 60 quilômetros daquele local. E isso não é à toa. A gente pode pensar a partir disso que punir, por estar mais próxima, é um local mais fácil de se chegar. É menos complexo chegar até lá. Provavelmente é um local onde se vai conseguir chegar rapidamente e sem muitos obstáculos. Já o local educar está bem mais longe. Então, isso está indicando para a gente que é mais difícil, mais demorado chegar até ele. E isso não é à toa. A gente vê essa realidade muito presente na nossa sociedade e também nas nossas escolas. Aqui a gente está falando de educação, de avaliação, mas se vocês refletirem sobre vários outros aspectos da nossa sociedade, vocês vão perceber como a questão da punição, ela muitas vezes vem antes mesmo da educação. E aí a gente faz uma outra pergunta, né? A gente pensa, por que será que é assim? Por que será que isso ocorre? E aí a gente pensa também se o ato de avaliar seria um problema. Porque o avaliar, ele está muito mais ligado ao educar do que ao punir. E ele seria um problema por isso? Bom, um autor da área de avaliação educacional pensou um pouco a avaliação a partir desse problema, tá? Vejam que problema está entre aspas. Esse autor foi o Vasconcelos. Segundo Vasconcelos, o problema da avaliação, ele pode ser analisado a partir de duas abordagens. Uma abordagem que ele denominou macroestrutural e uma outra abordagem que ele denominou microestrutural. A abordagem macroestrutural diz respeito à relação da avaliação com todo o sistema social. Então, vejam que é todo o sistema social, não é só com a escola, tá? Tem a ver com a sociedade na qual aquela escola está inserida. Porque toda avaliação, ela acontece sempre dentro de um espaço específico, que é o espaço escolar. Mas esses espaços escolares estão inseridos em uma realidade social. E se a gente for pensar na nossa sociedade especificamente, nós estamos inseridos em uma sociedade capitalista, que está organizada de uma forma pré-determinada, que tem algumas exigências também já pré-determinadas. Essas exigências se refletem em todas as práticas que nós encontramos no interior de nossas escolas. A gente percebe que as escolas elas ainda adotam procedimentos avaliativos que muitas vezes nós percebemos que não estão mais condizentes com as demandas do mundo contemporâneo. E quando eu me refiro a demandas do mundo contemporâneo, eu me refiro às demandas desse mundo que é capitalista, às exigências do mundo do trabalho, mas eu também me refiro a outras exigências, a outras necessidades que perpassam muitas vezes outros valores
e que os processos avaliativos não contribuem nada com ele, né? Por exemplo, se a gente pensar na questão da inteligência emocional e na importância da inteligência emocional hoje, como que os processos avaliativos que estão estabelecidos nas nossas escolas contribuem para fomentar essa inteligência emocional ou não. Aspectos relacionados à capacidade de colaboração, de convivência em grupo, de empatia, né, que é uma coisa muito importante para uma vida em sociedade. Como que a escola está contribuindo para o desenvolvimento dessas habilidades e como que os processos avaliativos poderiam ser planejados de forma a também contribuir com o desenvolvimento dessas habilidades. Tudo isso é para a gente refletir, tá? Mas o que a gente percebe é que os aspectos meramente punitivos e classificatórios muitas vezes acabam prevalecendo nos espaços escolares. Só que eles não servem mais a nós, enquanto sociedade, de uma forma que talvez, algum tempo atrás, já possam ter servido. Em relação à abordagem microestrutural, a gente estava falando da macro, né? A macro, a sociedade na qual a escola está inserida, a sociedade na qual a avaliação acontece. Quando a gente pensa em abordagem micro, aí a gente já volta o nosso olhar mais especificamente para o espaço escolar e para os espaços das salas de aula. Mas a gente sabe que o macroestrutural, ele reforça o microestrutural, como a gente já estava falando anteriormente. E que os dois, macro e micro, são, na verdade, uma via de mão dupla. O micro, né, a microestrutura, ela se constitui a partir da macroestrutura. É por isso que muitos teóricos da área da avaliação, eles defendem que, para que a gente tenha mudanças significativas nas práticas escolares, é necessário que hajam mudanças significativas em toda a estrutura social. Não podemos, entretanto, cair no erro de considerar que a escola é responsável pela organização social. Na verdade, a escola apenas reforça e realimenta toda uma organização já existente, da qual ela não é a origem nem a causa principal, que tem uma base material muito concreta. Então, é o que nós estávamos falando anteriormente. Para que nós tenhamos mudanças significativas nas práticas escolares, seria necessário, segundo Vasconcelos e vários outros autores que trabalham com essa visão crítica da avaliação, seria necessário que houvessem mudanças estruturais. Aqui a gente tem, na forma dessa ilustração, uma representação bastante apurada dessa perspectiva avaliativa que ainda está muito vigente no interior das nossas escolas. Então, a gente tem aí no interior, né, no núcleo central dessa ilustração, a palavra prova, mais externamente a palavra nota e mais externamente ainda a palavra avaliação. Isso é o que a gente ainda vê muito na prática. A avaliação sempre estando ligada à aplicação de uma prova, a consequência da aplicação dessa prova é uma nota para um aluno individualmente, e isso seria a avaliação. Essa é uma das possibilidades de atividade avaliativa, mas não é a única. Esse tipo de avaliação que vocês estão vendo nesse slide tem o seu valor. Mas, quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa em um contexto muito mais amplo. E essa compreensão perpassa o profissional que está por trás desse processo avaliativo. E esse profissional é o professor. Então, o professor tem um papel essencial nessa prática. Como que ele exerce esse papel? Ele exerce esse papel a partir da concepção que ele tem sobre o seu próprio trabalho, a concepção dele em relação à docência. Se ele for um professor que tem uma concepção
de que o trabalho dele é ser um transmissor de conteúdo, é ser um repetidor, a avaliação para ele vai estar muito mais ligada à questão do controle, né? Ele vai acreditar que o papel dele é fiscalizar a absorção do conteúdo por parte do aluno ou a não absorção desse conteúdo. Já se ele for um profissional que ele compreende que o papel dele é ser um educador, o foco dele vai ser em compreender como que o aluno dele aprende. Ele vai entender que o papel dele enquanto avaliador é ter um papel muito mais de acompanhamento desse aluno e do processo de aprendizagem dele do que de controle. Então, são duas concepções muito diferentes, são duas concepções distintas, na verdade, e que a avaliação que é planejada e que é aplicada, ela vai ser, na verdade, um espelho, um reflexo daquele que a planejou e que a aplicou. Desde o início da modernidade, a escola tem se constituído como espaço de disciplinamento. Porém, esta forma de trabalho não se coaduna com a necessidade de inclusão social, nem contribui com a aprendizagem dos estudantes. Aqui a gente tem uma outra citação de um outro autor da área chamado Lucchesi. E é muito interessante o que ele traz para a gente aqui. Ele traz a perspectiva da importância da avaliação enquanto uma estratégia de inclusão do aluno na escola. Olha só, a gente tem aqui essa outra charge. Vamos tentar entender se o que a gente está vendo aqui nessa charge está sendo um processo de inclusão ou de exclusão. O que a gente pode ver aqui? A gente tem uma professora que está perguntando: alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? E o aluno levanta a mão e diz que sim, ele está com uma dúvida. Professora, o que é um trabalho em grupo? Então, vejam bem, essa professora, ela está fazendo uma proposta avaliativa para que esse aluno, que inclusive ele está aparecendo sozinho aí na sala, não tem ninguém que possa formar um grupo com ele está isolado, e ela está trazendo para ele uma proposta de que ele seja avaliado com um trabalho em grupo, que é uma coisa que ele não sabe nem o que é. Não é à toa que o título dessa charge é evasão escolar. Ou seja, existe uma exigência de que esse aluno apresente uma capacidade, que é a capacidade de fazer um trabalho em grupo, que ele ainda não desenvolveu. Então, essa avaliação não é uma avaliação justa e essa avaliação não vai contribuir para a inclusão desse aluno. Ao contrário, vai contribuir para a exclusão dele do espaço escolar. É preciso ressignificar a avaliação. A configuração histórica do examinar tornou-se resistente a mudanças, pois que ela oferece um modo confortável de ser, garantindo ao educador poder de controle sobre os educandos. Então, lembram da nossa aula anterior, que a gente falou da diferença entre examinar e avaliar? Talvez a professora da charge ela tivesse muito mais preocupada em examinar do que de fato avaliar, porque ela não tem como avaliar uma habilidade que o aluno ainda não desenvolveu. E a gente percebe que muitos professores eles ainda estão muito confortáveis nesse papel de serem controladores, de serem examinadores. É necessário que a gente faça um movimento para sairmos um pouco desse papel de controladores, para que a gente consiga, de fato, educar, ou pelo menos contribuir no processo educativo do outro. Bem, mas falamos aqui da visão crítica, vamos falar um pouco sobre os instrumentos de avaliação. Como avaliar? Para avaliar, a gente sempre usa algum tipo de instrumento. A gente precisa considerar algumas coisas, alguns pressupostos, quando a gente quer planejar uma avaliação.
Esses pressupostos, eles inclusive nos ajudam na definição de qual instrumento que a gente vai selecionar. Primeiro pressuposto: definir o que será avaliado do conteúdo trabalhado. Eu acho que eu também já mencionei na aula anterior de que o professor não precisa avaliar todo o conteúdo. Se isso for possível, se for viável, ok, mas não é obrigatório. Muitas vezes nós trabalhamos um conteúdo muito extenso, muito amplo. Nesses casos, é muito mais interessante que nós busquemos avaliar aquilo que é mais relevante, que é mais essencial daquele conteúdo. Número 2, analisar quais informações a serem coletadas basearão o julgamento. Então, você planejou lá uma avaliação, definiu o conteúdo que você vai exigir naquela avaliação, mas é interessante que você estabeleça também as informações que vão basear o seu julgamento, que vão basear a nota ou conceito que você vai dar para o aluno. Também é importante escolher os indicadores avaliativos, definir quais são as respostas esperadas, isso também é muito importante e ajuda o professor. É aquele famoso gabarito que a gente sempre tem, principalmente para as provas objetivas, facilita inclusive a correção por parte do professor. E o quinto ponto é registrar os critérios avaliativos e, se possível, compartilhá-los com os alunos. Isso também é muito importante. Se vocês estiverem em uma turma na qual os alunos já tenham um grau de maturidade, que eles possam compreender esses critérios avaliativos, vocês podem apresentar esses critérios para eles, porque isso vai ficar mais claro para eles o que de fato você, professor, espera, ok? Isso é sempre muito positivo. E existem inúmeros instrumentos que nós podemos lançar mão para avaliar nossos alunos. Eu trago aqui alguns exemplos. Nós podemos fazer provas, essas provas podem ser orais, escritas, práticas. Podemos propor seminários que podem ser individuais ou em grupo. Podemos propor trabalhos de pesquisa, resumos ou resenhas de livros, questionários, exercícios e etc. Também podemos fazer avaliações a partir de instrumentos diversificados, como cadernos, portfólios, observações a partir de registros pautados, autoavaliação dos alunos, também autoavaliação, claro, se nós estivermos diante de um grupo de alunos que já tenham maturidade para isso. Participação ou frequência nas aulas e etc. Existem várias formas de avaliar. Bom, mas no slide anterior eu falei para vocês que a observação é uma possibilidade avaliativa. Quando a gente escolhe fazer uma avaliação a partir da observação, é muito importante que nós tenhamos em mente que essa observação ela deve ser feita a partir de um registro. No slide anterior eu falei registro pautado, que também é conhecido como pauta de observação. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma pauta de observação, um exemplo de um registro pautado que foi utilizado na educação infantil, tá? Então aqui vocês podem perceber, né, que eu tenho numerado de 1 a 12 várias coisas que o professor ou a professora podem observar em relação ao aluno para dizer, né, se ele já conseguiu alcançar ou não. Isso aqui é só um exemplo da educação infantil, mas nós podemos elaborar outros exemplos de pautas de observação para outros níveis de ensino. É só importante da gente ter clareza de que quando a gente vai fazer uma avaliação através de uma observação, essa observação ela tem que ser planejada, ela não é uma observação ao léu, uma observação sem nenhum direcionamento, ok? Outros exemplos de instrumentos de avaliação são o portfólio e as provas. O que é um portfólio? São diferentes tipos de documentos
que podem ser anotações feitas em aula, imagens, fotos, experiências feitas em aula, diversos tipos de documentos que proporcionam evidências de que os alunos estão avançando nos conhecimentos sobre determinado assunto, tá? Isso é um portfólio que pode vir, por exemplo, na forma de um álbum, na qual o professor solicita que os alunos organizem suas atividades, suas anotações, e aí ao final da semana, do mês ou do bimestre, o professor recolhe esse material e procede na avaliação. As provas, a maioria das pessoas já sabe como é que é, né? Eu acho que a prova é um instrumento avaliativo mais utilizado nas nossas escolas. É um instrumento de coleta de observações, é um instrumento de coleta de informações sobre conhecimentos ou habilidades. Precisa de interpretação e não somente de correção. O seu resultado permite avaliar o trabalho docente. Quais são as vantagens e as desvantagens do portfólio? A vantagem do portfólio é que o portfólio é um instrumento no qual o próprio aluno consegue se autoavaliar, porque é um instrumento que ele mesmo vai construindo. Então, ele vai tendo uma capacidade muito maior dele mesmo perceber como é que está indo o desempenho dele. O portfólio também colabora com o desenvolvimento da capacidade reflexiva e da avaliação contínua. Agora, as desvantagens são a dificuldade de devolutiva para classes numerosas, dificuldade do professor, e exige uma habilidade de escrita e expressão mais desenvolvida por parte dos alunos. Então, é um instrumento que muitas vezes a gente não consegue usar em turmas de alunos mais novos. Já as provas, nós temos vários tipos de provas. Quando um professor faz uma prova de um item que tem itens de múltipla escolha, que são aquelas provas de marcar, aquelas provas objetivas, a elaboração desse tipo de prova é mais complexa, dá mais trabalho para o professor. Porém, a correção é bem mais fácil. Já as provas subjetivas, que são aquelas provas que têm as questões discursivas, a sua correção ela é mais demorada e exige mais do professor. Nesse tipo de prova, as perguntas ou proposições de um problema que o aluno deve responder de acordo com o conteúdo estudado. Então, é aquela prova que, às vezes, o aluno chama de prova canetão, porque ele tem que escrever muito. E ele tem que pensar muito sobre o que ele vai escrever. E é uma prova relativamente fácil para o professor elaborar, mas para ele corrigir é sempre mais trabalhosa. Tá? Então, tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O que uma prova sempre tem que ter é clareza. Tá? As provas elas precisam ser planejadas de forma clara. Aqui nessa charge, a gente tem 3 alunos e cada um desses alunos está com um problema diferente. Tem uma aluna que diz que tem dificuldade em interpretação, tem um outro aluno que diz que tem dificuldade em matemática e tem um outro aluno que diz que ele não consegue interpretar as questões de matemática. Então, são problemas aparentemente diferentes e provavelmente cada um desses alunos vai apresentar desempenhos diferentes nas provas, tá? É por isso que o professor, quando ele está elaborando uma prova, independente de ser uma prova objetiva ou subjetiva, ele tem que planejar essa prova de modo que essa prova seja a mais clara possível para aquele que vai ser submetido a ela. Tá? Então, percebam a importância de sempre pensar e planejar os instrumentos que serão aplicados. Eu trago aqui para vocês algumas dicas para a elaboração de uma boa prova. Primeiro, clareza da intencionalidade de cada pergunta. Então, uma pergunta, uma questão, ela não é colocada em uma prova à toa. Tem que ter uma intenção por trás daquilo. Qual é a intenção que você, professor, teve ao perguntar X e não Y na sua prova? Isso tem que estar claro. As questões, elas devem estar de acordo com os conteúdos e estratégias trabalhadas em aula.
Deve haver adequação das questões ao nível dos alunos, então as questões não podem nem ser muito fáceis, mas também não devem ser extremamente difíceis, elas têm que estar adequadas ao nível dos alunos. E as questões devem estar contextualizadas e provocar o raciocínio dos alunos. Então a questão ela tem que estar adequada ao nível do aluno, mas ela também tem que ser desafiadora, tem que ser um desafio que ele consiga ser capaz de resolver. Bom, mas eu decidi trazer para vocês também alguns exemplos de algumas estratégias avaliativas na modalidade da educação à distância. Porque na modalidade da educação à distância, muitas vezes os professores não conseguem avaliar usando os mesmos instrumentos que são usados no ensino presencial. A autora Filatro diz que a avaliação na EAD faz parte das estratégias educacionais produzidas. Então, esse curso que vocês estão fazendo é um curso que está sendo feito na modalidade EAD. Vocês mesmos já devem ter percebido que muitas vezes, quando um professor propõe uma atividade avaliativa para vocês, aquela atividade ela vai muito além do examinar. Acaba sendo uma atividade na qual vocês têm que se concentrar um pouco mais e vocês acabam aprendendo de uma forma mais complexa. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns instrumentos que são estratégias avaliativas na EAD. Eu acredito que alguns deles vocês já conhecem, outros talvez ainda não tenham tido a experiência de trabalhar com eles. Mas vamos lá. O primeiro instrumento é o fórum avaliativo. Acredito que vocês já devem estar familiarizados com esse instrumento. O fórum é aquele espaço que vocês têm no AVA, no qual o professor faz uma indicação de algo que vocês devam desenvolver para postar e comentar também no que foi postado pelos colegas de vocês. Uma outra estratégia são as atividades escritas, que a gente também chama de tarefa de arquivo de envio único. Então, o professor pode pedir que vocês escrevam um texto ou alguma coisa para trabalharem também como instrumento avaliativo. Temos também a prova presencial, que também é usada na modalidade AD. Os blogs também podem ser usados na modalidade AD. E aqui nós temos um foco na avaliação formativa, que ocorre durante uma situação didática e é considerado uma avaliação para aprendizagem direcionada para o futuro. O foco está na produção dos alunos ao longo do processo. Alguns outros exemplos são os questionários, que podem ser feitos via Google Forms, a Wiki e também a autoavaliação. Não sei se vocês já trabalharam com o Wiki. A Wiki consiste em uma produção colaborativa de estudo. É como se fosse uma página na web que o professor cria e os alunos podem criar vários posts e colocar lá e colaborar uns com os posts dos outros. Os instrumentos de avaliação na EAD podem ter questões objetivas encadeadas ou rubricas de avaliação. As questões objetivas encadeadas podem ter testes de múltipla escolha, questões envolvendo verdadeiro ou falso, associação e preenchimento de lacunas e etc. O Google Forms nos dá muitas possibilidades em relação a isso. Uma outra possibilidade são as rubricas de avaliação, que vocês percebem também aqui a partir dessa ilustração que nós temos aqui nesse slide, tá? Onde eu tenho aqui alguns conceitos e coisas que o professor pode elencar para avaliar na modalidade EAD. Bem, mas essa foi a nossa aula de hoje. Eu sugiro que vocês realizem a leitura da unidade 3 do fascículo, que é da página 43 até a página 63, para que vocês possam aprofundar o conteúdo de vocês. E finalizo essa aula dizendo que a principal função de uma avaliação deve ser contribuir com a aprendizagem dos alunos. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.